Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à disciplina de fenômenos mecânicos. Essa é a aula 20, então é a última aula do curso. E conforme havia comentado na aula passada, a aula de hoje vai ser uma revisão dos exercícios revisão dos exercícios, né? Vou fazer exercícios relativo ao ciclo 4, tá? Claro, o conteúdo é bastante denso nessa parte, tem bastante conceito novo, tem uma matemática nova, que é o produto vetorial. Então, o ciclo 4 definitivamente é a parte mais pesada dos 4 ciclos de fenômenos mecânicos. Tá? Bom, eu vou passar aqui, projetar então a aula de hoje, que são, como eu disse, revisão e resoluções de exercícios de revisão. Tá? Tentei pegar aqui 4 problemas que contemplem, de certa forma, de uma forma mais assim, não dá para dizer que esses 4 exercícios vão contemplar todo o conteúdo do ciclo 4, mas uma boa parte do ciclo 4 vai ser abordado aqui com esses 4 problemas que eu escolhi. Tá? Primeiro, um problema de cinemática que envolve cinemática rotacional, que envolve grandezas de rotação e translação. É um problema muito simples, na verdade, mas é um problema relacionado a algo concreto do dia a dia, para vocês sentirem um pouquinho como que funciona aqui, quais são os valores, né, típicos, né, e o que acontece numa bicicleta, tá? Então tem uma figura que mostra uma parte da bicicleta, parte importante pra gente aqui. Vamos lá, a roda, ou as rodas, a outra não está sendo mostrada, a roda traseira aqui que está mostrada, tem 67,3 centímetros, mas aqui tem que tomar cuidado. Primeiro está em centímetros, e o segundo é diâmetro, tá? E pé de velas de 17,5 centímetros de comprimento. Pé de vela é esse cara aqui, que conecta a coroa do pedal, tá? Então ele fala que tem 17,5 centímetros de comprimento. Aí o ciclista pedala com cadência regular de velocidade angular igual a 76 RPMs. Tá? E a corrente engata na coroa, a corrente está aqui, engata aqui na coroa. A coroa tem 15,2 centímetros de novo, diâmetro, toma cuidado, tá? Todos esses valores em centímetros em diâmetro, e são diâmetros. Então a corrente conecta com a catraca de 7 centímetros de diâmetro. A catraca está aqui, né? Esse cara aqui que é a minha catraca, tá? Aí tem todo um sistema aqui para conectar a corrente com a coroa. Tá? Meio feio que a corrente está bem frouxa, né? Do jeito que eu desenhei aqui. Mas enfim, a velocidade, quando ele fala, o problema fala que a cadência regular de velocidade angular, que é a pessoa, que o ciclista está imprimindo aqui através da pedivela, né, no pedal, ele faz esse movimento de rotação na coroa, isso aqui é 76 RPMs. Tá? Aí tem uma série de perguntas. O item a velocidade de um elo da corrente. A corrente é formada por elos e quer saber aqui qual é a velocidade em relação à estrutura da bicicleta. Então, em relação ao referencial da bicicleta. Depois ele pede a velocidade angular das rodas da bicicleta. Tá? Então, esse cara aqui. A catraca, o cara faz a força, gira no sentido horário. Coroa gira no sentido horário. Então a corrente vem... se movimenta com a velocidade desse jeito aqui, a coroa vira para cá e ufa, a roda vira no sentido horário também, faz
Faz todo sentido, né? E a velocidade da bicicleta em relação à rua. Então, tem aqui no ciclista, tem a velocidade aqui. Ele está pedindo aqui essa velocidade da bicicleta, que é o item C. E a pergunta no item D é que parte dos dados, se houver alguma, não é necessária para os cálculos. Então ele dá uma série de dados aqui para responder os itens A até o C. Tá? Eu vou resolver aqui no quadro como de costume. Então tá posto aí um problema simples de movimentos, na verdade é circular uniforme. E vai relacionar a variável angular ômega, que é a velocidade angular, com a velocidade de translação, velocidade v. Tá? Essencialmente isso. Bom, então... No exemplo 1, deixa eu desenhar aqui, não inteiro, mas a parte que nos interessa primeiro. Eu vou começar desenhando o pé de vela. Tem aqui um pedal. E a coroa. Tá aqui a coroa. Tá? Não tá um círculo muito bonito, mas tudo bem. Aqui eu vou chamar de raio da coroa. O pé de vela tem um comprimento de 17,5 centímetros, um certo L, tá? E o enunciado fala que o ciclista imprime uma certa velocidade angular, e essa velocidade angular ele imprime aqui, mas está ligado ao quê? Esse cara está ligado à coroa. Então, essa vai ser a velocidade ômega da coroa, que vai ser 76 RPM. Acho que dá para vocês, não está cortando, né? Bom, e o que ele dá? Ele dá o diâmetro da roda, que eu não desenhei, de 67,3 centímetros. Ele dá o diâmetro da coroa, que é igual a 15,2 centímetros. E também dá o diâmetro da catraca, que é 7 centímetros. Tá? Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, eu preciso calcular a velocidade do elo da corrente, né? O que isso quer dizer? Ele está conectado aqui, a coroa está conectada à corrente, que passa por aqui, e vem para cá. Então eu tenho uma velocidade do elo. Elo seria, né, cada pedacinho aqui da corrente. Então é isso que acontece. E aqui gira. Para calcular essa velocidade do elo, basta perceber que é a mesma velocidade de translação na borda da coroa. E eu sei a velocidade angular da coroa. Então basta usar que a velocidade de translação V igual a ômega R. Basicamente isso, tá? Um fator um pouquinho atípico aqui, né? Não lembro também se eu cheguei a detalhar isso quando eu falei sobre a cinemática. É possível que não. É essa expressão aqui que a velocidade angular da coroa é 76 RPM, tá? Eu vou ter que transformar RPM em radianos por segundo a velocidade angular.
Então vamos lá. Velocidade angular da coroa é 76. Aqui está RPM. Para quem não sabe, RPM, além de quem vocês são relativamente jovens, talvez mais os tios, pais de vocês, quando fala de RPM, vai achar que é uma banda de rock, mas talvez a banda de rock tenha se inspirado com esse nome que é revoluções por minuto, né? Então, RPM, revoluções por minuto. O que é uma revolução? Uma volta completa. Então, é uma volta completa por minuto. É isso que quer dizer, tá? E a gente quer transformar em radiano. O que é uma volta completa em radiano? Você vem aqui e dá uma volta completa. Isso aqui é 2π. Então, 1 RPM, aqui eu tenho 76, mas 1 RPM é 2π radianos por minuto. Só que eu quero transformar em segundos, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos. Tá? Então, pronto. 76 vezes 2π radianos dividido por 60 segundos. Tá? E isso aqui vai dar uma velocidade da coroa igual a 8,02 radianos por segundo. Tá? Então, 76 RPM, 8,2 radianos por segundo. Bom, agora eu verifico aqui o que é essa velocidade do elo. Ele anda e não desliza, a corrente não desliza, roda aqui junto com a coroa. Então, é verdade que velocidade do elo que é igual a velocidade da coroa, que é ômega da coroa vezes o raio da coroa. Tá? Então, V do elo é simplesmente W da coroa, que é 8,02 radianos por segundo. E o raio da coroa não é dado, mas é dado o diâmetro, que é 15,2 centímetros. Centímetros é 10 a menos 2 metros, porque 1 metro tem 100 centímetros, então 1 centímetro tem 0,01 metros. Então, metros dividido por 2. Tá? Fazendo essa conta aqui, vocês vão obter que a velocidade do elo é 0,605 metros por segundo. Então, essa aqui é a resposta do item A. Tá? A resposta do item B, ele pede a velocidade angular da roda. A roda é o que eu não desenhei aqui, né? Se a coroa eu desenhei desse tamanho, né? Se eu for proporcional, a roda vai ser enorme, tá? Só que a roda tá o quê? Ela tá, se vocês olharem a figura, para quem não conhece muito bem bicicleta, atrás lá tem a catraca. Essa catraca, ela tem um eixo que é fixo junto com a roda. Então, a velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda, tá? Então, se eu conhecer a velocidade angular da catraca, eu conheço a velocidade angular da roda da bicicleta, tá? Mas eu sei calcular a velocidade angular da catraca, porque a catraca está conectada à coroa através da corrente, tá? Então, se eu continuar o desenho aqui, eu posso até continuar um pouquinho. Esses valores aqui estão dados, né? Não precisa ficar expondo aqui o tempo todo. Então, o que acontece se eu continuar a figura aqui? Eu continuar a figura aqui, esse cara vem e junta aqui com isso que é a catraca. Aí vem a corrente, tem toda uma estrutura aqui, que é que ele passa por aqui, faz um movimento, a corrente faz esse movimento aqui. Temos os caras que não são muito fixos, né? Ele vai mudando aqui. Mas esquece tudo isso. O fato é que a corrente está com uma velocidade aqui, que é essa velocidade do elo. Só que o raio é o raio da catraca. Então, essa velocidade do elo aqui é igual aqui, porque a corrente ela se move normalmente, tá? Em nenhum momento tem deslizamento
na coroa e nem na catraca. Então, a velocidade do elo tem. Se eu tenho a velocidade do elo, eu tenho o raio da catraca, eu consigo achar a velocidade angular da catraca. Eu vou conseguir encontrar ômega da catraca. Mas essa catraca, ao girar com uma certa velocidade angular, ela transmite também para a roda, porque eles formam um corpo rígido. Então, num corpo rígido, eles vão ter a mesma velocidade angular. Qual é a velocidade angular? Então, eu tenho que calcular agora. Como é que eu calculo? Eu uso uma relação desse tipo aqui, que item B. Eu quero calcular ômega da roda. Então eu vou ter aqui a velocidade. Eu tenho que ômega da roda é igual a ômega da catraca. Mas a ômega da catraca, eu sei que a borda da catraca tem velocidade de translação V de elo. Então, esse cara aqui é V de elo dividido pelo raio da catraca. Então, ômega da roda vai ser a velocidade, na verdade, calma aí, eu preciso calcular, tá aqui, velocidade do elo que é 0,605, feio aqui, é só substituir, né, 605 metros por segundo. Raio da catraca, eu apaguei, mas era 7 centímetros, que é 10 a menos 2 metros, dividido por 2. Tá? Aí vocês fizeram essa conta aqui, vão achar que a velocidade angular da roda, não sei se dá para colocar aqui, acho que fica muito apertado. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui não preciso mais, então deixa eu colocar aqui que a velocidade ômega da roda é igual a 17,3 radianos por segundo. Tá? Então, interessante notar aqui que a velocidade angular, pela catraca ser menor do que a coroa, a velocidade angular aumenta, tá? Então, mesmo que você pedale com uma certa velocidade angular aqui, o que acontece na catraca que é menor, a velocidade da catraca é maior, tá? A roda é grande, mas a catraca está conectada à roda, então a velocidade da roda também vai ser maior. Tudo bem? É assim que é a física da bicicleta. Claro, quem anda de bicicleta tem tem esse conhecimento prático no dia a dia, né? Mas assim, eu estou analisando do ponto de vista da física, tá? E aí, o item C pede para calcular a velocidade da bicicleta, tá? Então vamos lá. A velocidade angular da roda é 17,3 radianos por segundo. Só que eu tenho, deixa eu apagar aqui, vou voltar aqui. Eu tenho um raio não, eu tenho um raio, porque eu tenho um diâmetro do pneu. Então deixa agora eu desenhar o pneu, não, acho que uma escala diferente. Catraca. E aqui a roda. É claro, estão conectados aqui por raio que eu não vou desenhar. Tá? Então, eu tenho aqui uma velocidade angular que é ômega da roda. Tá? Se a roda tiver uma velocidade angular e a roda tiver suspensa, né, o que vai ter aqui? Eu vou ter em cada ponto
velocidade v da roda. E velocidade da roda é ômega da roda vezes o raio da roda. Tá? Agora, isso se eu tiver suspenso, é fácil de imaginar que a roda girando aqui e a borda da roda anda com essa velocidade de translação v da roda. Agora, quando eu coloco no chão, né, em vez dele ficar patinando aqui, ele começa a girar. É um movimento que é uma combinação, na verdade. Se você olhar o centro de massa, que é a bicicleta, ou a bicicleta inteira, você vê que a bicicleta está fazendo um movimento de translação. Ao mesmo tempo, a roda está girando. Tá? Aqui ele pede a velocidade da bicicleta. Tá? Mas é fácil de ver aqui que, na verdade, não é tão fácil. Tá? O que acontece é o seguinte: se ele está em contato com o chão, essa parte está fazendo revisão, mas ele é um movimento de translação com rotação. Então o que acontece é o seguinte: quando está aqui no solo, instantaneamente com o solo, você está pedalando numa boa, o carro está andando numa boa, não existe deslizamento. Quer dizer, estou imaginando uma situação que não tem deslizamento. Tá? Então o que acontece nesse caso? A velocidade em contato com o solo é igual a zero. Tá? E a velocidade aqui em cima, na verdade, é 2 vezes v, e aqui é a velocidade v. Essa é a velocidade da roda que eu vou calcular olhando para o centro de massa. Tá? Caso contrário, se eu olho para cima, vai ficar 2 vezes. Se eu olho para o chão, é zero, porque é uma combinação de movimentos. É um movimento que o pneu está girando assim, e ao mesmo tempo indo para frente, tá? Mas nesse caso aqui, então, essa velocidade da bicicleta é simplesmente a velocidade da roda quando imagina a roda só girando, tá? Então, a velocidade da bicicleta, deixa eu colocar só bic, da bicicleta é a velocidade da roda, que é o quê? Tá aqui. Ômega da roda vezes R da roda. Ômega da roda a gente acabou de calcular, 17,3 radianos por segundo. O raio da roda, o diâmetro é dado por 67,3 centímetros. Centímetros é 10 a menos 2 metros. Mas esse é diâmetro, eu quero o raio. Então dividido por 2. Tá? E aí fazendo a conta, você chega à conclusão. Acho que eu não vou precisar mais. Bom, vou fazer aqui. Tá? Portanto, velocidade da bicicleta é 5,82 metros por segundo. Muito maior, por exemplo, com a velocidade aqui da corrente. Tá? Então, isso responde. E, finalmente, tem o item D, que pergunta se eu não utilizei alguma das variáveis que foram dadas no problema. Tá? O que não usamos aqui, não precisamos usar para responder isso aqui, é o comprimento do P de vela. Tá? Se ele tivesse dado outra informação, né, que a gente tivesse usar esse comprimento aqui, mas ele não, ele deu a velocidade angular ômega da roda aqui. Tá? Talvez seja interessante num problema que use, que fala sobre a parte dinâmica, né? A pessoa colocando uma força aqui vai gerar um torque para girar. Né? Então o torque vai ser em relação ao eixo que está aqui. Então o quê? Eu vou precisar dessa distância aqui, que é o comprimento do pé de vela. Mas aqui para cinemática não houve essa necessidade. Tá?
Bom, então esse é um problema cinemático, um problema bem simples, na verdade, muito simples, que relaciona a velocidade angular com velocidade de translação. Tá? A única aspecto notável aqui é que a corrente, essa velocidade da corrente, ela é igual tanto na coroa como na catraca, tá? V, que é a velocidade de translação, que é igual. V é igual o raio da coroa maior que da catraca. Então a velocidade angular da coroa tem que ser menor que a velocidade angular na catraca. E o que a gente quer na bicicleta é ter uma velocidade angular maior na catraca. Porque vai ser essa velocidade angular da catraca, vai ser a velocidade angular da roda. E a roda tem um raio grande, então vai ter uma velocidade de translação, portanto a velocidade da bicicleta grande. Tá? Então, esse resultado 5,82 metros por segundo, tá? Esse resultado final é maior, por exemplo, que a velocidade da corrente. Tudo bem? Então, é assim que funciona uma engrenagem do tipo essa da bicicleta. Bom, essa é a parte da cinemática da revisão. Eu vou para questão 2. Questão 2 já é equilíbrio. Tem que calcular equilíbrio de um corpo rígido. Na verdade, eu coloquei aqui por completeza, digamos assim, né? Porque é aula de revisão. Mas essa questão que eu peguei, peguei de última hora também, pensei em colocar ou não colocar. Uma questão muito parecida com uma que nós trabalhamos na aula, 2 aulas atrás, quando eu falei sobre o corpo rígido em equilíbrio, tá? É digamos assim, uma variante desse problema. Então temos aqui o quê? Uma placa horizontal, peso é FG de força gravitacional, né? Peso. Largura 2L, está aqui na figura. Está pendurado uma haste leve, articulada na parede e sustentada por um cabo, como está aqui na figura. Quando ele fala que essa haste é leve, diz que a massa é desprezível. Ao contrário do problema que eu resolvi, que a haste tinha massa. Agora eu considero a haste sem massa. Tá? E aí tem aqui o cabo, né? Para sustentar, da mesma forma que eu tive lá no problema anterior. Eu tenho o comprimento, a distância D, que é da articulação até uma extremidade uma lateral da placa. Eu tenho L, o 2L, largura da placa. Eu tenho θ, esse ângulo que está aqui, e a força gravitacional, que é a força peso da placa. Tá? E ele pede, e tem a tensão sobre o cabo, e tem B, as componentes da força de reação exercida pela parede sobre a haste. Tá? E as componentes e eventualmente calcula a força resultante se eu tiver a componente. Tudo bem? Então esse é o problema, que é o exemplo 2. Então a gente está falando aí estática de um corpo rígido. Exemplo 2. Quando eu falo de estática, de um corpo rígido, eu tenho que considerar 2 condições. A primeira condição
é que a força resultante tem que ser igual a zero no sistema, nesse corpo rígido. Tá? Mas mesmo a força sendo zero, dependendo de quantidade de forças que eu aplique nesse corpo rígido, porque o corpo rígido eu entendo como sendo um corpo extenso, um objeto extenso, que não se deforma, né? Ele pode não sair, o centro de massa pode permanecer separado, mas esse objeto pode rotacionar, pode girar. E eu estou falando em estática. Então, eu tenho que aplicar a segunda condição, que o torque resultante tem que ser igual a zero. Então, essas duas condições precisam ser válidas simultaneamente. Tá? Como eu vou precisar calcular força e torque, eu vou desenhar o meu diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre, aqui, eu tenho uma haste, então, de massa desprezível, está aqui. Então, deixa eu desenhar primeiro o cartaz, a placa que está aqui. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro eu tenho um fio que traciona. Então eu vou ter uma tensão T aqui. E o ângulo ele dá. Ele fala que esse ângulo é θ. Tá? Segundo é o seguinte. Eu tenho essa placa de comprimento 2 L's. E o problema não falou, mas dá para entender que é uniforme. Se a placa for uniforme, eu pego o centro de massa dessa placa, que está aqui, faço um cruz, né? Está aqui. E faço um eixo vertical. Tá? Então, nesse caso, embora a placa tenha 2 lugares que conecta com a haste, tá? Eu posso tirar todo esse cara aqui, pegar esse eixo que passa pelo centro de massa, que é o centro gravitacional também da haste, da placa, tá? E estender para cá e dizer que a força gravitacional está aqui. Essa é a força gravitacional. Quer dizer, essa não é a força gravitacional. A força gravitacional atua em quê? Na placa. Só que a placa está conectada com a haste. Então está puxando a haste para baixo. Com que força? Fg. Tá? Manter aqui. Esse comprimento aqui da parede aqui era D. E aqui era 2L, então esse comprimento aqui é L. Tá? Feito isso, posso apagar. É isso que eu tenho. Falta quem? Falta aqui na articulação. O que acontece é o seguinte: se eu não tiver nenhuma força para cima, esse cara desce. E por outro lado, essa haste está fazendo o fio está fazendo isso aqui, né? Então, além disso, tem uma força. Esse cara, como tem uma componente X para cá, para a esquerda, empurra a parede. E a parede não quer ceder. Então a parede empurra a haste para a direita. Não somente para a direita, para cima também. Tá? Então, por conta disso, para cima e para a direita, eu vou ter uma força de resistência R com certo ângulo φ, que na verdade ele não pediu. Tá? Então, ele solicita para calcular as componentes dessa força que ele chamou de força de reação. Tá? Então, esse é o diagrama de corpo livre. Então, vamos aplicar primeira condição. Primeira condição diz que a força resultante é igual a zero. Não tem nenhum eixo aqui, mas eu vou fazer a minha escolha. Que o X vai ser para a direita, horizontal. Y
vertical para cima. Pela regra da mão direita, quando for de x para o y, com minha mão direita, com os 4 dedos, o polegar dá a direção de z, então z está saindo. Tá? Então essa é a minha orientação, meu sistema de coordenadas. Força resultante igual a zero, eu vou ter duas componentes aqui, que é, primeira, direção x, depois a outra direção é y. Na direção x, as forças relevantes, eu tenho R, cosseno de φ. R cosseno de φ é o Rx. Ele pediu as componentes, não pediu o ângulo φ, então eu vou deixar Rx. Para a direita, então é positivo, né? Projeção desse cara aqui, fechando o ângulo cosseno. Eu tenho também a força de tensão da tração, projetando aqui é cosseno de θ. Como está para a esquerda, vai ser menos t cosseno de θ. E acabou. Então, isso aqui tem que ser igual a zero, que é a condição de equilíbrio. Tá? Isso na direção x. Agora, quando eu olho na direção y, eu vou ter uma componente aqui vertical, que é RY, olhando o ângulo aí, é R seno de φ, tá? E aqui, componente da tração para cima também, como é para cima é positivo, mais T seno de θ, e eu tenho aqui menos FG, porque estava para baixo negativo, isso aqui igual a zero, tá? Então tenho essas duas equações. Bom, olhando aqui, vamos ver o seguinte. Rx, Ry eu não tenho, T eu não tenho. θ eu tenho, Fg eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3 variáveis, duas equações. Então, do ponto de vista da matemática, do matemático, ele vai falar, não tem solução, não tem como. Do ponto de vista da física, eu preciso mais uma equação para impor que o meu sistema esteja em equilíbrio, que é a segunda condição, que é torque resultante igual a zero. Tá? Então, deixa essa equação quietinha primeiro, eu vou para a segunda condição. Segunda condição, que torque resultante igual a zero. Vamos lá. Mas quem é meu torque resultante? Está em equilíbrio. Eu posso escolher em relação a qualquer ponto, mas eu vou escolher em relação a um eixo que passa por essa extremidade da barra. Esse eixo estaria aqui, né? Posso falar de eixo, ele não está girando, né? Não está girando porque ele vai ter equilíbrio, né? Mas se não tivesse equilíbrio, ele poderia girar. Está livre para girar. Tá? Então, esse vai ser meu ponto, o qual eu vou calcular o torque. Tá? Quais as forças relevantes? O R não é relevante porque o R sai do O, está aplicado no O. Então, não tem o braço da força lá, que é zero comprimento. Então, não causa torque. Quem causa torque? Força gravitacional, força de tração. Tá? Vai poluir um pouquinho, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de R1 esse vetor aqui, que vai até o ponto onde a força gravitacional está atuando. Vou chamar esse cara de R1. E eu vou chamar o R2 vetor posição, que é a posição da outra extremidade da barra. Tá? Então, com isso, o torque resultante vai ser R1, vetor, produto vetorial com a força Fg, mais R2, produto vetorial com T. Tá? Bom, posso fazer aqui sem cortar? Provavelmente sim, tá? R1 vetor Fg. R1 está aqui, aponta para a direita. Eu trago esse aqui para cá. Então, eu tenho um vetor R1 para cá, RG para cá,
regra da mão direita, R vetor F, faz esse movimento sentido horário. Eixo Z, positivo é saindo, entrando é negativo. Tá? Então vai ser módulo do vetor R1, que é D mais L, módulo de FG, que é simplesmente FG, seno do ângulo dos dois, mas eles formam um ângulo de 90 graus, que seno é 1. Na direção, então, menos K. Mais R2 vetor T. R2 está aqui. Eu venho para cá. Aí, para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Esse T tem duas componentes. Eu posso pensar que é a soma de dois vetores, T. Esse vetor horizontal e esse vetor vertical, TYJ. Tá? Quando eu faço o produto vetorial R2 com a componente X, são antiparalelos. E o produto vetorial de dois vetores antiparalelos e paralelos é zero. Tá? E por outro lado, eu vou ter o produto também com R2 com componente TY. Tá? Eu trago R2 para cá, então R2 está aqui, direita. Direita, para cima, R2 vetor T, na direção J, sentido anti-horário, que é K positivo. Então, isso aqui vai dar módulo de R2, que é D, mais a largura da placa, que é 2Ls, TY, que é T, seno de θ, na direção K. Um positivo, quer dizer, um vetor torque entrando, torque saindo, soma dá zero. Tá? Eu vou apagar aqui. E, apesar de ter escrito essa equação do torque por último, né, daqui já vejo o seguinte, esse é menos K, esse é mais K. Então a componente está na direção K, tem que dar zero, que é a condição do torque. Resultante igual a zero, condição de equilíbrio. Então eu tenho D mais L, FG, igual D mais 2Ls, T seno θ. Tá? E aí eu verifico o seguinte, D é conhecido, L é conhecido, FG é conhecido, θ é conhecido. Então, daqui eu consigo achar que T vai ser D mais L FG dividido por D mais 2Ls seno de θ. Então, obtive já um dado. Respondi parcialmente aqui. T, tranção, D mais L, FG, D mais 2L, seno θ. Tá? Então a equação de torque já me deu uma informação. Não preciso mais. Aí eu venho aqui e ele pediu o quê? Componentes da força de reação. Né? Então, olhando essa equação, a primeira, chego à conclusão que Rx é quem? T cosseno de θ. Mas quem é T? T é D mais L FG D mais 2L seno θ. Isso vezes aqui, cosseno θ. Cosseno de θ dividido por seno de θ é cotangente de θ. Tá? Então eu venho aqui, escrevo cotangente de θ. E aí eu tenho, portanto, a componente x. Tá? Agora eu preciso da componente y. Tá? Componente y, estou com pouco espaço aqui, na verdade, eu não dimensionei bem.
Componente y vem daqui. Tá? R... Vou escrever em cima. Deixa eu manter aqui. T igual a D mais L, FG, T mais 2L, seno θ. Vou escrever em cima. Então, a componente y vem aqui, RY igual, passo para lá, fica menos T seno θ mais FG igual menos T seno θ. T seno θ, passo para cá, T seno θ é D mais L, FG, D mais 2L, só, mais FG. Dá para fazer um pouquinho melhor aqui. Problema literal, na verdade, a gente não sabe onde parar, mas o bom senso diz que tente simplificar ao máximo para chegar numa expressão mais reduzida, mais simplificado possível, tá? Às vezes a gente não sabe se o problema, se trabalhar duro, consegue simplificar mais. Nesse caso eu verifico que tem FG aqui, eu acho que dá para colocar no denominador comum. Então eu vou ter aqui RY, deixa eu pegar outra caneta aqui, RY igual, vou colocar aqui no denominador comum que é D mais 2L, eu vou deixar o FG fatorar, porque ele tem aqui e aqui, então vai ficar parte de cima, primeiro termo, menos D mais L, sinal negativo, menos D mais L, daqui que é 1, como eu coloquei no denominador comum, vai ficar D mais 2L. Menos D cancela D. Então, esse cara vai embora com esse. Um L cancela outro L. E, de fato, encontro uma expressão mais simples. Deixa eu utilizar aqui. Que RY vai ser L FG dividido por D mais 2L. Tá? Que eu posso tirar. Não tem ninguém. Tá? E aí eu obtenho a componente Y. Tá? É que ele pediu as componentes da força de reação, então Rx, Ry, né? Se eu tenho Rx e Ry, eu consigo achar o ângulo φ, por exemplo, né? Como é que eu acho o ângulo φ? É só dividir o Ry dividido por Rx, por exemplo, é tangente de φ. Então, por aí você consegue achar onde φ. Módulo do R. Como é que eu acho o módulo do R? Como Rx e Fy são perpendiculares, né? Então, daqui, dessas duas expressões, você consegue achar R, que é a raiz de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, caso vocês precisem. Tá? Então, basicamente isso. Ou ele poderia ter pedido módulo do R, o ângulo φ e a tração, ou ele pediu tração, componente x, componente y, são as componentes relevantes aí da força de reação. Tá? É um problema muito simples, é um problema muito parecido também com o problema que eu resolvi, tá? Mas era mais assim para recordar, como é uma aula de revisão, e eu resolvi incluir a estática do corpo rígido, tá? Como um dos temas. Bom, agora eu vou para um próximo, exemplo 3. Tá aqui. Também é um problema muito parecido com o exemplo que eu
já trabalhei com vocês, que é uma barra girando, né? Só que ele, na ocasião, ia até a posição horizontal. E nesse caso, essa barra delgada de comprimento D e massa mzão, ele pode girar livremente em torno do eixo horizontal. E o eixo horizontal está aqui, ó. Ele está a 1/4 de D de uma das extremidades da barra. Então, o restante do comprimento da barra é 3/4 de D. Tá? Então, ele está pivotado em torno desse ponto aqui. Primeiro, ele está na posição horizontal. Você deixa cair, ele faz esse movimento aqui. Em um determinado momento, ele vai ter um ângulo θ. Tá? E aí ele perde. Ele é solto a partir do repouso, que está na posição horizontal. Aí ele pede para calcular item A, momento de inércia da haste em relação a esse eixo de rotação, em relação a esse ponto O, tá? E pede para calcular no item B a velocidade angular quando o ângulo é θ, tá? E a aceleração angular também. Então ele pede para calcular ômega e alfa nesse ponto, nessa situação em que a abertura aqui é θ. Ele caiu de uma certa quantidade de θ. Tá? Então esse é o problema que eu vou resolver agora. É um problema que envolve momento de inércia, calcular o momento de inércia de um corpo extenso. Tá? Tem um detalhe técnico aí que eu já vou falar, quer dizer, na hora de calcular o momento angular a gente vai fazer uma revisão. Eu vou usar conservação de energia para achar a velocidade angular. E o interessante aqui é que eu vou usar duas formas para encontrar a aceleração angular. Tá? A beleza da física está aí. Tá? Muitas vezes você consegue resolver um problema de diferentes formas. Como a gente vê também, né? A gente tem, por exemplo, um objeto em queda livre com velocidade g constante. A gente pode derrubar o objeto, calcular a velocidade final usando as ferramentas da cinemática, ou a gente pode usar usando as ferramentas da conservação de energia. Tá? Para cada situação, essa é uma situação que a gente pode usar as duas formas. Tá? E eu vou também, nesse exemplo, mostrar que pelo menos, né, há duas formas de calcular. Então vamos lá, exemplo 3. Vou desenhar aqui a haste primeiro na posição horizontal. Tá? E aí, aqui está na metade, aqui está 1/4. Ele está pivotado aqui em 1/4. 1/4 em relação a essa distância, que é a extremidade oposta aqui. Aí ele vai cair. Em um determinado momento, vai fazer um ângulo θ. Esse ângulo aqui, ângulo θ. Tá? Então vamos lá. Dimensões. Esse comprimento é 3/4 de L até aqui. Daqui restante, 1/4 de L. Tá? Por hora, é isso. A massa é M. Centro de massa está aqui. Deixa eu colocar aqui em vermelhinho, bonitinho. Centro de massa da barra está aqui. Ele vai deslizar. O momento do centro de massa vai estar aqui. Não preciso colocar. Só para referência. Tá? É isso. Primeiro,
eu vou precisar do momento de inércia desse cara. I. Em relação ao eixo que passa por O. O, esse ponto aqui. Cadê o eixo? O eixo estaria aqui na horizontal, saindo perpendicular ao plano da lousa. Tá? E aí ele faz esse movimento aqui de queda. Eu quero calcular primeiro o momento de inércia. Tá? Vamos lá. Calcular o momento de inércia, vocês podem olhar numa tabela. Mas, geralmente a tabela dá o momento de inércia de determinados objetos em relação ao centro de massa. Tá? E muitas vezes, como nesse caso aqui, não é o caso. Então, o que é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa? Esse eixo aqui. Se eu tivesse pivotado em torno do centro de massa, eu vou lá no livro, numa tabelinha, eu olho e falo, momento de inércia de uma barra de comprimento L de massa M em relação ao centro de massa. Está aqui. Perfeito. Copia, acabou. Ou vocês derivam, né? Derivam, quando eu falo derivam, não derivar no sentido de cálculo, mas obtém. Vocês podem obter o momento de inércia, na verdade aí é integrando, tá? Integrando uma expressão vocês obtêm, tudo bem? Não é isso que nós vamos fazer. O que a gente vai verificar é o seguinte, esse eixo aqui, ele é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Aqui. São dois eixos paralelos. O momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, eu conheço. Eu preciso achar esse cara aqui. Para achar esse cara, eu utilizo o chamado teorema dos eixos paralelos. O que diz o teorema dos eixos paralelos? Então, se eu tiver um eixo que passa pelo centro de massa de um objeto e gira, esse objeto está girando, e se eu tiver um outro eixo, não vou colocar ele rotacionando aqui, um outro eixo paralelo, cuja distância é h, massa do objeto corpo rígido é m, então o teorema dos eixos paralelos diz que o I em relação a esse eixo é igual a momento de inércia em relação ao centro de massa mais a massa do objeto, distância entre os eixos ao quadrado. Tá? Então aqui para a barra vai ser o seguinte, I centro de massa de barra, ninguém precisa decorar. 1 sobre 12 avos, mzão, comprimento ao quadrado. Daqui a um tempo a gente esquece. Talvez eu não esqueça tão cedo assim, porque de rever muitas vezes. Tá? Mas eu não lembro... eu também revi recentemente o momento de inércia de um disco uniforme, que é meio de mr quadrado. Então, alguns momentos de inércia a gente lembra. Caso contrário, a gente vai lá e encontra. Mas, massa da barra em mão, distância do eixo do centro de massa até o eixo onde eu pivotei é L sobre 4. Então, é L sobre 4 ao quadrado. Claro que dá para fazer muito melhor que isso, né? Eu venho aqui, 4 quadrado é 16, vou colocar tudo no denominador comum, 12 vezes 16, preguiça de calcular o mínimo múltiplo comum, então vamos multiplicar esse denominador com 16. ml quadrado é comum para os dois lados, então ml quadrado está aqui. Agora vamos... 12 vezes 16 dividido por 12 dá 16. 12 vezes 16 dividido por 16 dá 12. 16 mais 12 dá 28. E 28 dividido por 2 vai dar 28
28, tá certo? O que eu fiz aqui? 28 vai dar 14. Dá para dividir mais um pouquinho ainda. Dá para simplificar mais um pouquinho ainda. Divide por 2 fica 7. Divide por 2 fica 3. Tá? Aí acho que não dá pra fazer. Acho não. Não vai dar pra fazer mais nada. Mas chego à conclusão aqui. Posso apagar, teorema dos eixos paralelos. E dessa equação aqui, ml², né? ml². Daqui eu tiro aqui o i em relação ao eixo que passa por O. Vai ser sobrar 7 ml². Denominador 16 vezes 3 vai dar 48. Tá? 7/48 de m. Aqui eu acho que, desculpa, é só nomenclatura, mas só para manter fiel a notas de aula, chamei esse cara de D. Então esse aqui é 1/4 de D. Esse aqui vai ser D. Aqui tudo bem. Aqui vai ser D ao quadrado. 1/4 de D. E aqui vai ser D ao quadrado. Tá? Então esse é o momento de inércia em relação ao ponto O. Dessa barra aí. Tá? Então item A respondido. Preciso ir para o item B, que eu vou calcular ômega e eu vou calcular alfa, aceleração angular. Tá? Não preciso mais daqui. Eu olho aqui, verifico o seguinte. O ato desse cara cair, se o ponto pivotado, o eixo, estiver bem azeitado, né, não vai ter atrito. Então, o ato desse cara cair aqui não vai ter dissipação de energia mecânica. Tá? Então, eu vou usar a lei da conservação da energia mecânica para isso. Eu vou considerar, então, a situação inicial aqui em cima, onde em cima eu vou tomar o gravitacional igual a 0. Aqui, horizontal. Tá? Aí eu vou perceber o seguinte, o centro de massa ele vai descer de uma certa quantidade, que é essa quantidade aqui. Esse comprimento aqui é d sobre 4, então essa quantidade que ele vai descer é d sobre 4. Esse ângulo é θ, então se eu fecho eu tenho cosseno de θ. Se eu abro, eu tenho seno de θ. Então, vai ser d sobre 4 seno de θ. E aí aplicar, então, conservação de energia mecânica. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Qual é a energia mecânica inicial? Barra está parada, porque vai partir do repouso, é o que o problema diz. Na posição horizontal, eu falei que naquela altura U igual a 0. Então, energia cinética é igual a 0, energia potencial é igual a 0. Então, a energia mecânica do sistema é 0, inicialmente. 0. Depois eu tenho essa posição aqui. Nessa posição, ela tem uma velocidade angular ômega quando o ângulo é θ. Tá? Então, eu vou ter energia cinética, porque a barra vai estar girando, vai estar rotacionando. E o centro de massa diminuiu em relação onde o U é igual a 0. Então, vai ter energia potencial também. Então, deixa eu começar com a energia potencial. A massa é m, g, estou olhando para o centro de massa. Centro de massa caiu, né? Desceu de uma distância d sobre 4 seno de θ. Então, como desceu, é menos d sobre 4 seno de θ. Mais a energia cinética, nesse caso aqui, de rotação. Então, a energia cinética de rotação. Energia cinética é meio de mv². Na rotação, a velocidade é ω/r. Então, eu chego à conclusão. Só que mr² é I, um caso geral. Tá? Para um corpo rígido, se o momento de inércia é I, velocidade angular ω, a energia cinética de rotação é meio de I ω². E acabei de calcular.
Portanto, eu consigo achar ômega. Tá? Então é só fazer a conta. Passo para cá. O negativo, né? Ficar m. Vou ficar 1/4 de mg de seno de θ igual a meio. O i é 7/48 de m d ao quadrado, ômega ao quadrado. Faço simplificações. Massa vai embora com massa. 1D vai embora com D. Aqui ainda dá para fazer simplificações. Meio cancela, aqui fica 2. O 48, quando vem para cá, divide por 2, fica 24. Portanto, deixa eu fazer só mais uma etapa aqui. Aqui vai ficar 48G seno de θ dividido por 2 que sobrou aqui. Desce aqui, fica 7. Sobrou um D. Isso aqui é igual a ômega ao quadrado. Aí eu faço uma simplificação. 48 dividido por 2 dá 24. Portanto, eu tenho o resultado final que ômega vai ser raiz de 24G seno θ dividido por 7D. Então, essa aqui é a velocidade angular quando o ângulo é θ. Se θ é igual a 0, eu estou aqui em cima. Em cima, ômega é igual a 0. Aí ele vai variando. A velocidade angular não é uniforme, né? Não é constante, desculpe. Né? Não é linear com o tempo. Ele varia com seno de θ. Tá? Aí teria que ver como que θ varia com o tempo. Tá? Não é tão trivial assim encontrar essa resposta. E agora a gente quer calcular alfa, que é a aceleração angular. Bom, se eu tenho ômega, eu derivo, acho alfa. A ideia é essa. Eu vejo aqui, não tem tempo, mas o θ depende com o tempo. Então, a princípio, eu posso pegar ômega e derivar para achar alfa. Tá? Que é o que eu vou fazer. Então, esse é o método. Aí eu vou depois falar do segundo método. Primeiro, então, para achar ômega, simplesmente eu vou derivar essa expressão que acabei de obter. Que não vou precisar mais. Então, eu quero obter alfa. Alfa é ddt de ômega, que está aqui. Então, alfa vai ser ddt. Eu vou escrever, em vez de raiz desse jeito, eu vou escrever o seguinte: 24G seno θ dividido por 7D. A raiz é igual a elevado a meio. Alfa igual. Eu vou derivar esse cara aqui em relação ao tempo. Onde está o tempo? O tempo está escondido na função θ. O θ está variando com o tempo. O ângulo está abrindo, né? Com o tempo está variando. Então, eu vou derivar em relação a esse cara aí. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar a regra da cadeia por causa disso. Então, vamos lá. ddt de uma coisa que é raiz se seno de θ está dentro. Uso regra do quê? Tombinho. Vai cair meio. O que tiver aqui dentro vai continuar. Aqui vai ficar meio menos 1, então vai ser menos meio. Então isso é regra do tombinho. Agora eu tenho que derivar aqui dentro. 24G sobre 7D é constante. Então, repito aqui. Seno de θ, derivada de seno de θ é cosseno de θ. Só que eu não estou derivando em relação a θ, estou derivando em relação ao tempo. Então, regra da cadeia de novo, dθ dt. Tá?
Por sorte, aqui, θ dt é variação do θ, o ângulo em relação ao tempo, que é o próprio ômega. Então, esse cara aqui é meu ômega. Mas quem que é ômega? É a raiz desse cara que escrevi aqui. Então, esse cara aqui é essa raiz aqui. Aqui, o dentro é igual, né? Só que aqui é menos meio. Porque eu derivei. Caiu meio, subtraí 1, ficou menos meio. Com 24G seno θ, que é os 3 pontinhos. E aqui, ômega é raiz, né? Está elevado a meio. E o que tiver dentro aqui está 3 pontinhos. A coisa bonita é que esse termo aqui cancela com esse termo. E vai sobrar que alfa igual meio, 24 vai simplificar, vai dar 12, G cosseno θ dividido por 7D. Tá? Então, isso aqui vai ser meu resultado final, que é aceleração angular. Um outro jeito agora de calcular alfa. Vamos lá. Resultado final tem que dar a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui. E qual é o jeito de calcular alfa? Eu vou usar a segunda lei de Newton para rotações. O que diz a segunda lei de Newton? Diz que força resultante é massa vezes aceleração. E para rotações, eu mostrei que o torque resultante é momento de inércia vezes alfa. E eu tenho o alfa, eu quero achar, então eu preciso calcular o torque resultante aqui. Tá? Aí vamos trabalhar com esse torque resultante. Vamos lá. A força gravitacional da barra atua no centro de massa. Então atua aqui. Então um tamanho pequeno, né? Aqui. Qual é a outra força? Não tem mais. E aqui eu tenho em relação a esse ponto O. Então eu tenho um vetor R. Então torque resultante, vou fazer vetor, é R vetor força gravitacional. Tá aqui. Esse vetor deslizo para cá. O ângulo aqui é φ, não é o θ. Tá? Porque esse vetor, produto vetorial com esse, eu tenho que trazer ele para cá, e é esse ângulo, menor ângulo aqui, que é o φ, não é o ângulo θ. Então vai ser módulo do R. Qual que é o módulo R? É o comprimento do centro de massa até o ponto que está pivotado, é D sobre 4. Força gravitacional, mg. Seno do ângulo, seno de φ. Agora eu vou fazer a regra da mão direita. Para baixo, envezado para lá. R vetor F. O torque está dizendo que está na direção K positivo. Para dizer que está no sentido anti-horário. É basicamente isso. Tá? Então esse cara aqui, sentido horário, na direção K. Mas a gente só vai olhar aqui a componente, então vai igualar I alfa com D sobre 4 mg seno θ. Mas antes de igualar, deixa eu ver aqui o seno de θ. Esse ângulo é θ. Desculpa. Esse aqui é o ângulo θ. Esse é seno de φ. Φ é esse ângulo. θ mais φ vai dar π sobre 2.
Tá? Basta olhar a figura e analisar, vocês vão ter que θ mais φ é π sobre 2. Então, seno de φ é o seno de π sobre 2. π sobre 2 menos θ. Tá? Aí eu vou fazer seno de π sobre 2, cosseno de θ, menos cosseno de π sobre 2, seno de θ. Cosseno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, portanto, seno de φ corresponde a cosseno de θ. Então, eu vou substituir o seno de φ por cosseno de θ. Tá? Então, torque resultante, que é D sobre 4 D sobre 4 mg cosseno de θ é igual I alfa I 7 sobre 48 avos m d quadrado vezes alfa. D, um deles vai embora com o outro, M vai embora com M, e 4, eu simplifico aqui, vai ficar 12, portanto, alfa, isolando, vai ser, vou passar 12, G, cosseno θ, vou passar 7D dividindo. E aí, mostra a beleza da física. 12G cosseno de θ sobre 7. 12G cosseno de θ sobre 7D. Tá? Então, consigo obter alfa por duas formas. Se o problema, né, não fala nada, você utiliza geralmente a forma mais simples, né? Mas muitas vezes o interessante é você conseguir ver a consistência, né, das equações que a gente está trabalhando. Usando a segunda lei de Newton, só que na forma de rotações, e outro jeito, que é o primeiro jeito, foi usando a conservação de energia, que eu tirei alfa, velocidade angular ômega, e depois eu derivei, porque alfa é derivada de ômega em relação ao tempo. Tá? Bom, então isso é um problema bastante interessante, que tem uma amplitude grande, vários conhecimentos, né? Várias grandezas envolvidas, tá? Tem muito conceito por trás disso, é um problema muito bonito. Eu vou finalizar com o exemplo 4, deixa eu projetar para vocês. Tá aqui. É um tema que eu vou tratar aqui, o tema que eu vou tratar aqui é conservação do momento angular. Mas antes eu vou dizer o que é esse problema, tá? Eu tenho duas bolas, massa em mão cada. Então, a primeira bola está aqui, massa em mão. Segunda bola está aqui, massa em mão. Conectadas por uma barra fina de comprimento L 50 centímetros. E ele falou que a massa, explicitamente ele falou que a massa é desprezível. Simplificar a vida pra gente aqui, né? Mas também não ia mudar nada. E a barra está livre para girar em torno, sem atrito, em torno desse eixo aqui, que é perpendicular ao plano do papel, da página. Tá aqui. Tá? Que é no meio. Por outro lado, ele está na posição horizontal, em equilíbrio. E aí eu tenho aqui uma massa de modelar, de massa Mzinho, 50 gramas, cai em cima de uma das bolas, que é essa aqui está à direita, e vai atingir com a velocidade V0. Tá?
no instante em que vai atingir a massa M. E adere, gruda, né? Gruda na massa, na bola. A massa gruda na bola. E como esse eixo está livre de rotação, Poft cai, a tendência é fazer o que quer? Esse cara girar. Tá? E aí a pergunta é, primeiro, qual é a velocidade angular do sistema imediatamente após a colisão com a massa de modelar? Velocidade angular por quê? Porque a partir do momento que a massa gruda, esse cara começa a girar. E eu quero essa velocidade inicial imediatamente após a colisão. Então, item A. Item B, qual é a razão entre a energia cinética do sistema após a colisão e a energia cinética do pedaço da massa de modelar imediatamente antes da colisão. Tá? Essencialmente, a energia cinética do sistema antes e depois da colisão. Item C, de que ângulos o sistema irá girar antes de parar momentaneamente. Eu vou explicar em detalhes, né, a física disso quando eu for resolver o item C. Então a questão, item A, é o seguinte. Deixa eu desenhar aqui. A velocidade angular logo depois que a massa de grudar gruda na bola. Exemplo 4. Venho aqui, tem uma haste, a bola, então a bola, centro e comprimento é L, M, M, e eu tenho que vai cair aqui com a velocidade V0, tá? Ele pede, então, quando ele começa a girar, qual é a velocidade de rotação. Então eu tenho dois instantes muito claros aqui. Aqui não, a gente vai ter que ver frame por frame, porque é um tipo de colisão. Tá? Qual é a diferença de colisão que conserva momento linear? É uma colisão que acontece, só que esse cara está pivotado. Né? Então, pelo fato dele estar pivotado, não é um momento linear que vai se conservar, mas vai ser um momento angular, porque ele vai estar livre de rotacionar aqui, livre de girar. E quem causa o torque, quer dizer, o torque, assim como força é dP/dt, torque é dL/dt. Então, o fato de ter colisão aqui não vai ter um torque externo que vai mudar o momento angular. Então, o torque externo é igual a zero durante esse processo de colisão com eixo fixo. Com um eixo, tá? Então, se o torque externo é zero, só tem um torque interno devido a uma força. Um faz a força no outro, né? Então, você tem um torque de um torque do outro, somando vai dar zero, porque a força é do tipo ação-reação. Tá? Então, se o torque externo é igual a zero, o momento angular se conserva. Então, tem um momento angular imediatamente antes da massa bater e imediatamente depois que ele grudou. E a conservação de momento angular. Então, para o item A, momento angular inicial é momento angular final. Eu vou pegar aqui, para escrever o versor, eixo X horizontal para a direita, Y vertical para cima, de novo, regra da mão direita, X para Y, o Z para fora. Tá? Vamos lá. Momento angular antes. Momento angular antes é o momento angular de uma partícula de massa m. Está aqui.
em relação ao quê? Ao eixo de rotação aqui. Então, eu vou pegar aqui e fazer meu vetor posição R. Tá? Então, momento angular é R vetor P. P, que é momento linear. Mas o que é P? M V0. Esse é produto vetorial. Esse é o momento angular antes da massinha grudar na bola. Tá? Tem mais momento angular? Não tem. Porque as duas bolas aqui com a haste estão paradas. Tá? Só isso. E depois, grudou e saiu girando. Então eu vou ter o quê? Eu tenho um corpo rígido rotacionando. Tá? Qual é o momento angular? Então eu já usei que o momento angular, L, é definido por R vetor P. Mas, momento angular em relação ao eixo rígido, de um corpo rígido em relação ao eixo fixo, ele pode ser escrito como sendo I ômega numa determinada direção, que nesse caso aqui ele vai girar no sentido horário, então vai estar aqui na direção menos K, para dentro. Vai ser I ômega. Quem que é I? Momento de inércia do corpo rígido. Ômega é a velocidade angular que eu quero. Então, esse cara vai ser I ômega na direção menos K. Deixa eu fazer esse produto vetorial aqui que está do lado esquerdo. M escalar, R vetor V0. R está para a direita, V0 para baixo. Vamos lá. R para direita, V0 para baixo. R, produto vetorial com V0, para a regra da mão direita, entrando. Então, esse cara vai ser M, módulo de R, que é L sobre 2, V0, o seno do ângulo 90 graus, na direção menos K. Lado direito menos K e lado esquerdo menos K, ótimo. Momento angular não mudou de sentido, né? Nem deveria, porque deve se conservar. Tá? Isso aqui é igual I ômega. O que é I? Momento de inércia. Esse momento de inércia é porque eu estou desprezando. Porque eu estou desprezando a massa da barra, eu vou ter momento de inércia de 3 corpos pontiformes. Emão, emão e emínio em relação ao O. Então, eu tenho aqui, qual é o momento de inércia do emão? É emão vezes a distância ao quadrado até o eixo de rotação, que é L sobre 2. Ao quadrado. Mas como tem um outro aqui, e são iguais, então é 2 vezes. Mais, eu vou ter aqui, emínio, distância ao quadrado, a distância é L sobre 2. Tá? Vou apagar aqui. Bom, então eu vou ter M, L, quer dizer, metade, ML, V0, igual 2 emão, mais emínho, L sobre 2 ao quadrado fatoro, vai ficar L ao quadrado, 2 ao quadrado fica 4. Um L vai embora com outro L. O 2 com 4 vai ficar 2. Portanto, faltou ômega aqui. Faltou
ômega aqui, tá? Aí eu tiro o primeiro resultado, que esse ômega eu vou chamar de ômega final, porque eu tenho antes, lado direito, esquerdo, o lado direito é situação final. Então isso aqui vai ficar ômega final. Então ômega final, ômega final. Aí eu tiro que ômega final vai ser 2m V0 dividido por 2 emão eminho e sobrou um L. Tá? Então esse é a velocidade angular. Que na verdade, como velocidade angular, é uma velocidade angular inicial. O final é porque eu tinha duas situações. Antes da massa bater na bola e depois que bateu. Depois que bateu eu chamei de final. Tá? Mas então eu achei essa velocidade que é 2mzinho V0, 2 emão ml. Vocês podem substituir os valores, porque chegou aqui no final, tem os valores para o numérico, tá? E agora vocês vão substituir. Substituindo, vocês vão chegar à conclusão que ômega vai ser 0,148 radianos por segundo. Tá? Então esse é o resultado final numérico. Mas até aqui eu estou trabalhando com a expressão literal. Isso é muito importante quando a gente está resolvendo, equacionando equações, resolvendo equações complicadas, tá? Não vão substituindo números aleatoriamente ali, não aleatoriamente, mas substituindo de cara, tá? Porque a chance de vocês errarem é grande, tudo bem? Então, façam tudo literal. O item B, relativamente simples, mas para ter uma ideia, o que acontece com a energia cinética aqui do sistema, comparando a energia cinética da massa do sistema, né? Que só tem a massa em movimento caindo com a velocidade V0 e logo depois quando o sistema está rotacionando com a velocidade ωf. Né? Qual é a razão entre as energias cinéticas? Energia cinética final menos dividido pela energia cinética inicial. Então vamos lá. Que eu não vou precisar mais. Então eu vou ter KF dividido por KI. KF, o que eu vou ter? Um corpo rígido girando inicialmente com velocidade ωf. Então vai ser I, momento de inércia, ωf ao quadrado. ωf, valor numérico é 0,148 radianos por segundo, ou literalmente 2mzinho V0, 2mzão ml. Dividido pela energia cinética inicial. Só tem a massa de modelar em movimento, energia cinética é meio de m V0 ao quadrado. Meio cancela com meio. Tá? Dá para brincar um pouquinho aqui com simplificações. E, de novo, né? O que era o I? Era 2 emão mais eminho a L sobre 2 quadrado, então fica L sobre 4. Isso é o I. 1 sobre M V0 ao quadrado daqui. Ômega final ao quadrado é 4m quadrado V0 ao quadrado 2 emão mais eminho L. Vou colocar tudo aqui. Quadrado L ao quadrado. Simplificações vão acontecendo a um monte aqui, tá? L quadrado vai embora com L quadrado. 4 vai embora com 4.
um M vai embora com M, 2Mzão mais Mzinho vai embora com um deles, tá? E agora só recolher, eu vou ter aqui KF dividido por KI, vai ficar V0 quadrado também vai embora, parece que está todo mundo embora. Vai sobrar Eminho, 2Emão mais Eminho. Tá? A dimensional, como deveria ser, massa dividido por massa é um número puro, energia cinética dividido por energia cinética é um número puro. Tá? Substitui os valores de massa, toma cuidado que a massa Mzinho está dada em gramas, Mzão em quilogramas, então coloca na mesma unidade, e aí vocês vão obter aqui, é curioso esse valor que vocês vão obter, que vai ser 0,123, e eu vou parar aqui com 3 algarismos significativos, mas se continuasse aqui o curioso que esse número ia dar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que até 7, e depois pula para 9. Tá? É um número legal. Deu uma sequência aí. Tá? É só coincidência, claro. Né? Não é nada de mágico aqui. Não significa nada. Então é isso. 12%. Tá? O resto da energia a gente não sabe, mas dissipou. Tá? Isso durante o processo de colisão que a massa gruda numa das bolas. Item C. O que é o item C? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui e explicar o item C. O negócio é meio dinâmico. Tá. Também vou apagar aqui o L. Depois eu vou precisar. Volta. Tá aqui. Bateu. O que vai acontecer? Girar. Quando ele está aqui, na posição horizontal, com a massa grudada, um pouquinho deslocado, mas com a velocidade ωf, ele vai fazer o quê? Isto. Tá? E a questão é o seguinte, aonde vai parar? Dependendo dessa massa, dependendo da velocidade, não vai parar mais. Se não tiver atrito aqui. Ele vai vir aqui e girar, se não tiver atrito, eternamente. Mas o problema falou que ele vai parar. Tá? Se vai parar, a gente tem que fazer uma análise. Vai parar onde? Tá? Então, eu acho que a régua não vai ficar muito visível, provavelmente, porque é transparente. Tá? Não vai ficar bom. E também não pensei em pegar um pedaço aí de vara para fazer uma dinâmica aqui, tá? Mas basicamente o cabo de vassoura, se eu não cortei, é comprido demais e não vai funcionar. Mas basicamente vai acontecer o seguinte, esse cara vem com a ponta aqui, vai fazer isso, tá com velocidade, vem para cá. Agora, o cara que está com massa está desse lado aqui. Primeiro, ele vai chegar na posição horizontal? Vai, porque é o seguinte, ele partiu da posição horizontal com velocidade. E se a energia mecânica do sistema se conserva, e vai se conservar porque não tem atrito aqui, então se ele tem velocidade aqui, ele vai chegar lá girando 180 graus com velocidade. Então ele faz um movimento de 180 graus e mais. Tá? 180 ele faz, porque aqui ele partiu com energia potencial zero. De novo, aqui eu vou colocar o gravitacional igual a zero nesse nível horizontal. Então com energia potencial zero. Quando grudou na massa, tem uma velocidade angular. Então tem uma energia mecânica inicial. Quando ele gira, completa 180 graus, energia potencial gravitacional é zero e tem que ter energia cinética para energia mecânica se conservar, portanto, ele vai continuar um pouquinho mais.
Então, qual é a configuração final desse cara aqui? Quando ele gira, a configuração final vai ser algo do tipo aqui, que eu vou desenhar assim. Agora, esse cara aqui é esse. Esse tá aqui em cima com a massinha grudada e a massinha agora tá aqui embaixo. Tá? Então, qual é o ângulo que eu estou procurando? É este ângulo aqui. Tá? Deixa eu só escrever esse ômega final. 2m0 v0 sobre 2m1 m L. E apagar aqui. Só que eu vou pegar um eixo auxiliar vertical. Horizontal está aqui. X, Y. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo φ. Tá? Aí eu vou ter o quê? A altura que ele vai subir aqui, que vai ser L sobre 2 cosseno de φ. Mas não é o ângulo φ que eu quero o ângulo θ. Θ é 180 mais esse pedacinho aqui. Tá? Eu poderia ter, de cara, colocado esse pedacinho, chamar esse cara de φ, mas φ e somar com, com 180 graus. Mas eu vou pegar esse ângulo como sendo φ, tá? Na hora eu não pensei direito, na melhor forma, eu acabei colocando o φ aí. Tá? Nessa situação aqui eu vou chamar de F', que é a situação final linha. E aqui é a situação F. Tá? E a energia mecânica F' é igual F, que é lá, é igual a energia mecânica, desculpa, F aqui. Situação F aqui. Energia mecânica, situação final, que é F', que é quando está aqui. O gravitacional é igual a zero na posição horizontal. Então, quando a massa gruda, qual a energia potencial do sistema? É zero. Mas, como ele está girando, vai ter energia cinética, que é meio de I ômega F ao quadrado, ômega F está aqui. Só. Aí ele vem aqui e ele está nessa posição. Massa em mim, irmão. Massa em mão. Energia potencial desse cara subiu. Então é eminho mais emão. G. Altura. L. Cosseno de φ. Foi a altura que subiu. Mais. A energia potencial desse cara diminuiu. Então é emão. G. Em vez de subir, desceu. Desceu de quanto? Menos L sobre 2 cosseno de φ. Quer dizer, desceu de L sobre 2 cosseno de φ. Né? A palavra descer associa com um sinal negativo aqui. E não tem energia cinética, porque parou nesse ponto aqui. Tá? Parou momentaneamente. E depois, claro, ele vai voltar. mg menos L sobre 2 cosseno de φ, cancela com mgl sobre 2 cosseno φ. Então, esse cara aqui cancela esse cara aqui. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? É meio. E o que era o momento de inércia? Vamos lá. Era 2 emão mais eminho. L sobre 2 ao quadrado. Então, fica L quadrado sobre 4. É o momento de inércia. Ômega F ao quadrado fica 4m quadrado V0 ao quadrado, 2 emão mais eminho ao quadrado, L quadrado. Igual, o que sobrou do lado direito? Eminho, GL sobre 2 cosseno de φ. Tá?
algumas simplificações acontecem aqui. 2 irmãos em minho cancela com um deles. Meio vai embora com meio. L quadrado vai embora com L quadrado. Quatro vai embora com 4. 1 eminho vai embora com eminho. Sobrou pouca gente, né? Então, cosseno de φ é o que tiver do lado direito. Vai ter 1 eminho. V0 ao quadrado. Dividido por 2 emão mais eminho GL. Tá? Dimensionalmente tem que ser adimensional, porque é cosseno no fim do ângulo, tem que dar um número. Massa vai embora com massa. V0 ao quadrado é distância ao quadrado dividido por tempo ao quadrado. G vezes L G é distância vezes tempo ao quadrado. Vezes L, então, fica a distância ao quadrado dividido por tempo quadrado. Pelo menos dimensionalmente, a minha resposta faz sentido. Tá? Bom, na verdade é isso aqui. Isso aí vocês vão obter que esse φ vai ser um ângulo de 100... φ vai ser um ângulo de 88,7 graus. Tá? Se o φ é grande, esse ângulo complementar é pequeno. Tá? Porque θ é 180 mais esse ângulo aqui. Então, eu venho aqui, achei o φ e eu quero achar o θ. Então, θ, o que é o θ? θ é 180 graus, que é π. Vou colocar 180 graus. Mais esse pedaço aqui. Mas esse cara com φ forma um ângulo complementar, que é 90 graus. Então, esse ângulo que eu quero aqui, que eu vou somar para dar 180 para dar θ, é π sobre 2, que é 90 graus, menos o φ. O φ, 88,7. Tá? Aí, portanto, vocês vão chegar à conclusão que, mantendo 3 algarismos significativos, θ vai ser 181 graus. Tá? Ou seja, esse cara vai subir muito pouco. Por que vai subir muito pouco? Essa massa aqui de 50 gramas, né, ele é muito, muito menor que a massa de 2 kg de cada. Se quiser que subam mais um pouquinho, aumenta a massa aqui de modelar ou diminui essa massa, essas duas massas. Tá? Aí vocês vão encontrar um ângulo θ maior, muito maior que 181 graus. E eventualmente, dependendo da velocidade também, claro, tem um fator velocidade, dependendo da velocidade também, não vai ter esse ângulo porque ele vai começar a girar e não vai parar mais. Eu posso até obter a condição nesse caso, né? Qual deve ser a velocidade de V0 nesse ponto, né? Para que ele gire, o sistema gire e não pare mais, tá bom? Mas não é o caso aqui, o problema falou que ia parar e de fato para, esse ângulo é 181 graus, tá? Bom, com isso, eu acho que consegui, nos 4 exemplos, dar um passeio, né? Sobre aspectos conceituais, aspectos formais, aspectos matemáticos, de boa parte do conteúdo do ciclo 4. Tá? Mas, claro, isso aqui é só um problema de revisão. O ideal é vocês verem todos os problemas, né? Tentarem resolver o máximo possível de exercício, ou tentar entender direito os exemplos que eu resolvo, né? E, claro, ter feito lá o teste preparatório, que vai até amanhã, e a partir de amanhã vocês fazem
o restante das avaliações. Tá? Bom, com isso, com essa aula, eu encerro o curso, pelo menos a parte teórica, né, que é da minha parte, da disciplina de fenômenos mecânicos. Tá? Então, um abraço aí, boa sorte para todo mundo, tchau, tchau, e a gente se vê. Tchau!